Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar o que é preciso você apresentar para o INSS para conseguir o seu benefício de auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária. Hoje, o INSS, para deferir o auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária, ele exige que você apresente um atestado médico. E esse atestado médico ele precisa ter alguns elementos fundamentais para que o INSS possa deferir esse benefício para você. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar quais são esses elementos. O primeiro é a sua qualificação, ou seja, você precisa ter nesse documento aqui o seu nome completo, a sua idade, o seu documento, o seu endereço, se possível, e também a data de expedição do documento, certo? E daí também precisa ter o conteúdo do atestado médico em si, que é a descrição da doença incapacitante, que é a descrição do código internacional dessa doença incapacitante e também os tratamentos que você vem fazendo, o período de afastamento que você vai precisar ter. Vamos ver isso? Olha só, dá uma olhada só nesse atestado. Primeiramente, você tem aqui o código internacional da doença incapacitante que ele está descrevendo aqui. CID M545-2. CID quer dizer Código Internacional da Doença. Também a gente tem aqui o que realmente a pessoa tem. Qual que é a doença ou lesão incapacitante nesse caso? Aqui fala, paciente com quadro de lombociatalgia atraumática crônica agudizada. Então aqui tem a descrição da doença acompanhada do CID, da CID, do Código Internacional de Doenças. Também, se você tem algum tratamento, se esse atestado ele foi expedido com base em algum documento médico, com base em ressonância, com base em raio-x, é importante estar descrito aqui essas informações, certo? Então aqui veja que ele colocou que esse atestado está sendo expedido com base num raio-x que foi feito e no exame clínico que o próprio médico fez nessa pessoa. Também é muito bom ter nesse tipo de documento quais são os tratamentos que a pessoa vem fazendo. Dá uma olhada aqui no número 4. Conduta terapêutica e periodicidade de acompanhamento. Segmento ambulatorial, mais fortalecimento muscular, mais controle álgico. Ou seja, são os tratamentos que a pessoa vem fazendo para tentar minimizar os efeitos dessa doença, os efeitos dessa lesão que está incapacitando ela para o trabalho, certo? Também aqui, ó, veja que consta uma informação super importante. Como que essa doença incapacitante está evoluindo? Aqui, ó, dor, mais dificuldade de administração, mais dores refratárias. Consequência para a saúde do paciente. Limitação das atividades e incapacidade das atividades diárias, funcionais e laborais. Ou seja, essa pessoa ela não consegue mais trabalhar. Ela precisa ser afastada durante esse período. E qual que é o período que ela precisa se afastar para fazer o tratamento dela? Aqui fala. O médico solicita afastamento por 60 dias ou readaptação das atividades. Nesse caso aqui, tem uma previsão para o tratamento, para uma nova avaliação do médico que está acompanhando essa pessoa. E o INSS precisa que haja essa informação acerca de qual que é o período necessário para repouso. Se não tiver essa informação, ele vai indeferir, muito provavelmente, ou se tiver uma informação constando que a pessoa precisa ficar afastada por um prazo indeterminado, é muito provável que o INSS vai te chamar para uma perícia presencial. Não vai deferir com base no atestado médico, mas sim ele vai te chamar para uma perícia presencial, porque daí pode ser caso de aposentadoria por invalidez e ele vai investigar isso melhor, certo? Então esses são os dados essenciais que precisam ter num atestado médico. Qualificação da pessoa, descrição da doença incapacitante, código internacional dessa doença incapacitante, também os exames que essa pessoa tem feito, quais são os tratamentos que ela tem adotado no caso dela, quais são as consequências disso para a saúde da pessoa e se ela precisa ou não ficar afastada e qual é o período de afastamento. Por fim, precisa ter aqui a assinatura do médico que te deu o atestado, acompanhado de qual que é o registro dele no Conselho de Medicina ou órgão responsável, certo? Então, esses são os elementos básicos para que você consiga o seu benefício no INSS através do atestado médico. Fique bem atento quanto a essas questões. Se você tiver alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de te responder.